Prontinho, vocês estão conseguindo me. Não, eu estou conseguindo ver vocês. A aula de hoje, ela vai ser. Obrigada, Tatá. A aula de hoje, ela vai ser uma aula inaugural, vai ser uma aula de introdução. Então, hoje eu basicamente vou explicar como as aulas daqui vão funcionar e eu vou dar uma prévia do que a gente vai ter aqui durante esse ano. A gente vai ter dois momentos, um de apresentação e um de interpretação. No primeiro momento, vocês vão me conhecer, eu vou conhecer um pouquinho sobre vocês e a gente vai falar um pouco sobre o que eu acabei de falar, sobre o planejamento anual, sobre como isso tudo vai funcionar aqui durante esse ano. E aí, no momento 2, a gente vai ter uma análise de dados do Enem, a gente vai falar sobre competências e habilidades, e a gente vai ver algumas questões modelo, porque uma coisa muito interessante do Enem de linguagens é que ele funciona com base em questões modelo. Ok. Quem sou eu? Meu nome não é Lindinha, mas é Linda. Eu fiz 41 acertos. Nossa, eu sempre esqueço que eu tenho que olhar pra cá porque vocês estão me vendo. Eu fiz 41 acertos em 2025 na área de linguagens do Enem. Eu nossa, eu fico com muita raiva dessa história. Era pra eu ter feito 43, só que eu marquei errado. Vocês não têm noção de sabe quando você chega em casa e vai ver a prova e você percebe que você marcou certo na prova, mas marcou errado no gabarito? Tudo bem. Eu era monitora de redação e linguagem do ano passado, e ano passado eu sou professora de linguagens. Não, e esse ano eu sou professora de linguagens. Vocês vão perceber durante esse ano que eu sou um pouquinho assim tímida, então de vez em quando eu dou uma travada, ou então eu preciso parar e respirar, e tá tudo bem, é assim que a gente segue a vida. Tá, essa sou eu. E aí eu queria saber um pouco sobre vocês. Qual curso vocês querem? Porque isso é muito interessante para eu descobrir para qual nível eu tenho que puxar. Porque, por exemplo, quem quer medicina, eu tenho que puxar muito de vocês, né? Se vocês são novos ou antigos no projeto, pelo que eu vi ali de vocês, eu vi muitas carinhas novas aqui. E aí depois a gente passa para essas perguntas sobre a prova de linguagens. Primeiro eu queria saber que curso vocês querem, se vocês são novos ou antigos no projeto. Aí, por favor, me respondam no chat. Direito. Direito. Foi mal que eu travei. Medicina veterinária, ciência da computação, medicina veterinária. Nossa, a gente já tem dois com medicina veterinária, que legal. Medicina, três em medicina, nutrição. Oi, Bianca, entrou aqui mês passado, que legal. Medicina, legal. Então temos. A gente tem uma variedade de curso bem diferente. Eu tava esperando uma coisa bem mais homogênea. Achei isso muito interessante. Ok. E tem muitas carinhas. A Naná é velha, a Bianca entrou há um mês. E tem muita gente nova aqui. E aí a gente vai passar para as perguntas sobre a prova. O que vocês acharam da prova de linguagem de 2025? E vocês podem ser honestos, porque enquanto eu estava fazendo slide, eu fui abrir a prova para descobrir o que eu achei da prova de linguagem de 2025. Porque nesse ponto aqui do ano, eu já esqueci como é que foi a prova. Então eu fui abrir a prova para descobrir, sabe, o que eu abri e pensei sobre ela. Inclusive, se vocês não lembrarem de nada da prova, vocês também podem responder. Eu não lembro. Tá tudo bem. Não vão ser julgados. Pois é, eu esqueci completamente. Aquele textão para responder várias questões. Aquele textão foi um negócio muito particular, né? Porque, tipo, nem na prova PP. Não, na prova PP eu acho que teve. Mas na prova da COP30 não teve. Teve na prova normal do Enem. Então, eles decidiram testar. Se isso vai vir esse ano ou não, a gente não sabe. Só que é bom a gente ir treinando, sabe? De vez em quando pega um textão para responder várias questões, porque eles podem não. Tanto eles podem não repetir isso, quanto eles podem decidir que agora vai ter 5 questões disso. O Enem é meio louco. Então é bom a gente ir treinando. Um terror, assustou, fui treineira, achou fácil, legal. Infelizmente não levei a prova no dia porque me confundi do horário. É legal de treineira é isso, tipo, você vai realmente aprendendo. Isso tu já não vai fazer. Eu não sei se esse ano tu vai fazer a prova séria, mas, tipo, já é uma coisa pra não repetir, isso é muito interessante. Eu só fiz um ano de treineiro. Eu me arrependi muito, eu queria ter feito meu ensino médio inteiro de treineiro. Eu fiz a segunda aplicação, tava meio pegado porque era só textão. Eu dei uma olhada já na segunda aplicação. Eu não respondi, mas a gente vai responder mais pro meio do ano. Eu não lembro de nada. Tomara que sim, Ari. Enfim,
vocês ou disseram que acharam terror ou disseram que vocês não lembram. O que é muito interessante porque na próxima aula a gente já vai começar a responder essa prova. Tá. E aí agora eu preciso de sinceridade de vocês. O quanto de linguagens vocês estudaram em 2025? E eu quero que vocês sejam extremamente honestos aqui comigo. Por quê? Eu também vou ser muito honesta aqui com vocês. Eu comecei a estudar linguagens e humanas de forma séria no ano passado, a partir da metade do ano para frente. Isso não quer dizer que eu não estudei antes disso, porque eu tô fazendo Enem há 3 anos, então eu com certeza já tenho uma base em linguagens. E antes do meio do ano para trás, como é que eu faço? Eu estudo em aulas. Se eu tô aqui em uma aula de linguagens, eu estou estudando linguagens. Só que é só isso até o meio do ano. Muito menos que as outras matérias, exatamente. Estudou pouco, estudou pouco. A gente tem uma tendência a estudar muito pouco para linguagens, né? Tanto é que olha um dado interessante. Quando a gente pega as notas do Enem por área do conhecimento, a de 2024, vocês estão conseguindo ver meu computador laser. Legal. Quando a gente pega a prova de 2024, a área de matemática, ela tem uma média muito, não muito maior, mas ela tem uma média maior do que a área de linguagens, o que parece uma coisa muito louca. Só que faz sentido quando a gente para pensar que quantas pessoas gabaritaram matemática do ano passado? Deve ter sido de 100 para cima. De linguagens, só gabaritaram 3 pessoas. 3 participantes do Brasil todo gabaritaram linguagens. Inclusive, esse microdado é de 2024, porque o Enem foi covarde e não liberou de 2025 ainda. A gente está na espera. Só que, quando a gente para pensar que, olha aqui, ó, participantes que gabaritaram 3, 35, 167, e aí quando a gente chega em 25, 50 mil pessoas acertaram 25 questões no Enem. Então a gente vai percebendo uma tendência que aqui para cima tem muito pouca gente que realmente faz muito acerto em linguagens. E isso é porque a prova ela é uma prova de interpretação. A gente pode estudar para ela? Pode, mas ela é interpretação. Se a gente, por exemplo, se a gente estudar gramática, a gente não vai bem nessa prova. A gente tem que fazer questão, repetir questão, pegar questão, modelo, conhecer essa prova. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu queria mostrar aqui para vocês é sobre as notas, porque eu fiz 41 pontos, certo? A minha nota, a minha média foi 687, com 41 acertos. Quem tira mais de 700 na prova de linguagem, eu já fico tão surpresa quanto eu fico quando alguém me fala que gabaritou Enem. Se você tirou mais de 700, não, gabaritou Enem não, gabaritou matemática. Se você me fala que você tirou mais de 700 nessa prova, eu fico muito chocada, sério. Eu acho que é um mito. E aí agora a gente passa para um momento mais de estudo mesmo. A gente para de se conhecer e a gente passa para um momento que eu queria muito falar com vocês sobre competências e habilidades. Quem é aluno antigo meu vai saber, mas você sabe o que é competências e habilidades? Você tem uma ideia? Você já ouviu falar sobre isso? E eu quero resposta que vocês respondam no chat. Pois é, 50. Não, 50 mil acertou 25 de 20. Isso, tipo, aquela tabela tem, por exemplo, 3 acertaram 45. Os 50 mil não estão contando nisso. É só 50 mil que acertaram 25. Vocês conhecem competências e habilidades? Vocês sabem o que é? Só de nome. Ok. O que é as competências e habilidades do Enem? Ela é o que a prova te fala sobre ela. Se você quer conhecer o Enem, você precisa conhecer competências e habilidades. Não necessariamente sabê-las de cor, porque nem eu sei as competências e habilidades de cor, mas você tem que saber o que elas são e como você pode usar elas no seu estudo. Por exemplo, sobre a prova do Enem, o que o Enem fala? Como é que o Enem se apresenta? Por meio dos eixos cognitivos. São competências que são comuns a todas as áreas do conhecimento. Isso, inclusive, eu tirei da matriz de referência do Enem. 1. Dominar linguagens, ou seja, o Enem não quer só que você saiba falar ou só que você saiba ler. Ele quer que você domine, seja português, seja inglês, seja espanhol, linguagens. Ele quer que você domine isso. O que é dominar? É você ler, interpretar, você saber usar a língua de uma forma que não é
A norma padrão, por exemplo, você saber sobre variantes também dentro das linguagens. O segundo ponto, compreender fenômenos, que está muito ligado com enfrentar situações e problemas também. Por quê? Quando a gente fala principalmente da prova de naturezas do Enem, o Enem ele não vai chegar em você e te perguntar uma fórmula. Ele vai chegar em você, te dar uma situação, problema, apresentar um fenômeno e pedir como é que isso se relaciona à física, por exemplo. Ele não vai chegar para você e perguntar qual que é a lei de Faraday. Ele vai chegar para você falar que tem uma menina que tem um celular dentro de uma caixa de ferro, que a internet não está chegando nesse celular e ele vai te perguntar como é que isso se relaciona com o que você estudou. E aí, nesse caso, a gente também vai ter que construir uma argumentação. E não, para mais do que na redação, você vai ter que argumentar consigo mesmo. Por que que aquela ali é a resposta que você está escolhendo? Construir argumentação. E elaborar propostas. Você vai ter que pegar tudo que você estudou durante o seu ano, durante a sua vida, e você vai ter que elaborar uma proposta, principalmente na redação, mas não só na redação. Porque uma coisa que é muito interessante, por exemplo, é quando a gente fala sobre repertório. Repertório sociocultural não é só um livro que você traz para botar na sua redação. Repertório sociocultural é uma coisa que você viveu, que você experienciou e que muda a sua visão de mundo. Por exemplo, quando eu tinha uns 11 anos, meu livro favorito era. Eu tenho até ele ali na estante. A Menina que Roubava Livros. E isso mudou minha visão de mundo. Posso trazer isso no texto do Enem? Posso, porque foi uma coisa que eu li, que me impactou e que talvez esteja em concordância com o que eu estou falando ali. Mas repertório não é só uma coisa que você vai trazer na sua redação. Ok. E aí a gente passa para a parte que eu estou dando aula, né, que era a que eu devia estar focando, que é linguagens. Sobre as competências e habilidades do Enem, a gente tem 9 competências, que, de novo, vocês não precisam decorar, mas vocês precisam conhecer. A primeira são os gêneros textuais, ou seja, o Enem quer que você entenda e saiba interpretar gêneros textuais. Depois vem línguas estrangeiras, linguagem corporal, que é basicamente uma educação física. Sabe aquelas perguntas que são tipo, por que que o esporte? O que que é o esporte? O esporte não é só uma atividade física, ele também diz respeito à saúde, diz respeito ao bem-estar, diz respeito à sociedade. Esse tipo de questão se encaixa na competência 3. Arte e estética, literatura, sistemas simbólicos, análise de opinião, língua portuguesa como língua materna e TICs, que são tecnologias da informação e da comunicação. Tecnologias. Essas são as competências, são as áreas gerais. Aí a gente tem as habilidades. Não se preocupem que durante o ano a gente vai decifrando uma por uma. E aí a gente tem as habilidades. Aqui eu tô só especificando, tô só fazendo vocês conhecerem as competências e habilidades. A gente tem as habilidades. Por exemplo, da competência 8, língua portuguesa como língua materna. A gente tem 3 habilidades: variedades linguísticas, adequar o uso à situação e o uso usos da norma padrão. Quando a gente tem competências e habilidades, a gente precisa estar por meio delas, por quê? Como é, por exemplo, que um professor pode chegar aqui na cara de vocês e falar que ele sabe qual questão vai cair na prova, qual assunto vai cair na prova? Porque qualquer um pode saber, porque o Enem ele deixa qual assunto vai cair na prova. Sabe quando você está na escola e você tem um roteiro de provas? É isso, o Enem tá te dando um roteiro da prova dele. Por que que eu posso afirmar com toda certeza que não vai cair gramática, pelo menos não vai cair para você conjugar um verbo dentro da prova de linguagem do Enem? Porque não tá na competência e habilidade do Enem. Porque o Enem não tá te dizendo que isso vai cair na prova dele. Ok. E aí, como a gente tem esse conhecimento da prova, a gente consegue se planejar. Oi. Vixe, dá de ver? Nossa, era pra estar em outro. Aham. Então vocês não viram nenhum deles? Meu Deus, gente. Ai, pera, deixa eu ver se dá certo, se eu compartilhar. Porque, tipo, deve ser na hora de passar. Deixa eu ver se dá certo. E é porque eu tinha me preparado tanto pra essa aula pra eu ganhar da tecnologia, gente. Ai, que raiva. Ó, eu vou botar aqui no primeiro, e aí eu vou passar e vocês vão me falando se dá de ver. E aí foi pro próximo.
e foi pro próximo. Vocês estão vendo um que tá escrito Quem Sou Eu? Eu não acredito que vocês não estavam vendo o slide, gente. Ai, pera, não tá carregando as mensagens no Discord. A tecnologia, ela tá contra a gente. Ok, quem sou eu? Aí quem são vocês? Aí a gente tem notas do Enem por área do conhecimento. Vocês não viram esse slide? Tipo, essa página vocês não viram? Gente, eu não tô acreditando. Ai, que legal. O 22 já tá bem pouco, pro tanto que a gente perdeu esse ano. Tá, notas do Enem por área do conhecimento, a gente tem ciência da natureza. Aqui eu achei mais importante trazer de 2024. O de ciência da natureza, o de ciências humanas, o de linguagens e o de matemática. E a média objetiva, que foi 517. Aí a gente tem os microdados do Enem 2024, que 3 participantes acertaram 45 e foram de 709, e a nota deles foi 795. Quando você gabarita a prova, você meio que não tem uma variante, né? 35 acertaram 44. Eu tô tendo que passar o slide todo. 167 acertaram 43, 500 acertaram 42. E esses são os microdados do Enem 2024, porque 2025 a gente ainda não tem. Aí, quando a gente tem competências e habilidades, que a gente tem os eixos cognitivos, de dominar as linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações e problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Aham, exatamente. E quando a gente vai subindo aqui, ó, é muito. Acertar mais de. Cadê? Aqui, ó. Acertar mais de 40 no Enem, 2.000, 1.500, 167, 35 e 3. De todo o Brasil, de todo mundo que fez essa prova. É muito chocante. Só que essa daqui é só da prova normal. Não peguei dados do PPL, porque são microdados diferentes, tanto da normal quanto da PPL. E esse ano tem a prova do COP30. Aí, esses cognitivos de linguagem não, da prova toda. Aí, competências de linguagem, gênero de língua estrangeira, linguagem corporal, educação física, arte, literatura, sistema simbólico, análise de opinião, língua portuguesa e tecnologias da informação e da comunicação. A gente tem a competência 8, que vai falar sobre variedades linguísticas, como adequar o uso à situação e o uso da norma padrão. Ok. Variedades linguísticas, reconhecer a variedade e seu uso nos textos regional, social e de registro. Tem vários outros tipos, mas o Enem só trouxe esse de exemplo. Adequar o uso à situação. Perceber a situação de interlocução e como determinado uso linguístico se adapta ou não àquela situação. Isso é muito interessante porque a prova do Enem ela bate muito em um ponto. Você não tem como falar certo. Não existe um falar certo. Existe um falar certo para aquela determinada. Existe uma forma de você falar adequadamente naquela determinada situação. Tem situação que, se eu estiver no interior, por exemplo, que falar uma variante regional tá certa? Tá certo? Só que tem situação que falar a norma padrão tá certa? Sim, tem situação que falar a norma padrão tá certa. Quando você quer escrever um texto e se comunicar com o maior número de pessoas possível. Nesse caso, a norma padrão é completamente válida de ser usada, mas ainda assim não é a linguagem certa. E o uso da norma padrão, que foi basicamente o que eu acabei de falar. Tá, aí sobre planejamento anual. Só para conferir, vocês estão vendo o slide agora? Sim, ok, tudo bem. Planejamento anual. Essa primeira aula não foi, tá sendo uma aula introdutória. Nas próximas 3 aulas a gente vai responder o Enem 2025, esse que a gente não lembra. E eu acho muito interessante vocês, tipo, estarem aqui e responderem esse Enem nesse começo aqui, não deixar para o final do ano, porque a gente não lembra mais como foi esse Enem, mas a gente errou esse Enem. A gente fez essa prova recentemente até, e a gente teve alguns erros. Então é bom a gente voltar, a gente rever toda essa prova, a gente não deixar nenhuma falha, nenhuma vaga, nada vago para ser resolvido pro ano. Vamos resolver aqui logo. Aí a gente vai ter uma sequência que é o seguinte: a gente vai falar da competência 1 e aí mini simulado, competência 2 e aí fazer mini simulado. E a aula de mini simulado é muito legal. Eu basicamente deixo vocês respondendo umas questões e depois a gente vai corrigir essas questões. É uma das minhas aulas favoritas.
Ahn, Aí, pro meio do ano, isso já vai ser em junho. A gente vai responder o Enem 2025 PPL. Quando a gente voltar das férias, a gente vai ter uma revisão de competências, vai responder o Enem do COP 30, vai ficar fazendo lista de questão até o Enem. E aí, antes do Enem, tipo, na semana do Enem, a gente vai ter uma mega revisão. Esse é o plano do ano. A gente vai responder muita questão. Se vocês ficarem comigo, a gente vai responder muita questão. Isso vai servir até pra mim mesmo, porque eu acho muito legal. Eu acho interessante vocês procurarem a prova de vocês e trazerem pra ficar com ela do lado. Porque se vocês forem como eu, a prova de vocês vai estar cheia de anotação e vocês vão conseguir me falar exatamente o que vocês pensaram daquela questão. Eu acho que isso é uma troca legal, sabe? Ah, essa questão aqui, eu lembro que eu pensei isso e aquilo. E eu sou muito organizada. Ok. Tá, e aí a gente chega que a prova do Enem ela é composta por questões modelo. Por que que eu posso chegar aqui e falar que a gente vai responder muita questão e que isso no final vai ajudar vocês? Porque a prova do Enem ela é um padrão. Todo ano a prova de linguagens ela é um padrão. E vocês podem não acreditar nisso. Vocês podem não acreditar quando o professor de vocês fala, por exemplo, que as questões se repetem no Enem. Que tem questão que é muito parecida com aquela daquele ano, e essa questão é muito parecida com aquela daquele ano, e que todas as questões, em um geral, elas são um modelo e são um padrão aplicado. Quer dizer, tem aquela desse ano que foi muito diferente, né? Aquela dos 5 textos, mas até ela tava falando sobre crônica, ela tava pedindo a opinião do autor, até ela tinha um quesinho de modelo ali, até ela tava seguindo um padrão. A minha também, toda rabiscada. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem essa questão, e aí eu vou voltar e eu vou responder com vocês. Eu vou só ir beber água e deixar vocês respondendo. Então, peraí, gente. Eu já esqueci como é que. Tá aqui. Prontinho. 2 minutos, que é exatamente o tempo que a gente vai ter para responder questões aqui. Para responder questões por aqui. Porque é um tempo que. Ué, não tá aparecendo minha câmera. Deu certo. Porque é um tempo que eu vou treinando vocês para responder questão rápida. O objetivo é responder questão rápida. Rápido e certo, né? Vamos deixar isso bem claro. Ahn, ok. Predomina nesse texto a função da linguagem. Então, isso é algo muito interessante. É por isso que a gente lê o enunciado primeiro. Ele quer saber sobre função da linguagem. Vocês sabem, vocês se lembram quais são as funções da linguagem? Só respondam sim ou não agora. Tipo, vocês lembram de todas? Sim? Sim, sim. Não, não, não. Interessante. A gente vai rememorar, relembrar já já. De todas, não. Ok, tudo bem. Predomina nesse texto a função da linguagem, que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista, nos elementos que servem de inspiração ao cronista, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, no papel da vida do cronista, no processo de escrita da crônica,
ou nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado a meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com o prosador do cotidiano, a coisa fica mais firme. Sinta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica provinda dos fatos e feitos de sua vida surgida dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas no qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Nossa, a gente realmente fica desacostumada a ler texto longo em voz alta, que loucura. Enfim, vocês sabem qual gênero textual é esse? E lembre que a primeira competência de linguagens é identificar qual é o gênero textual. Qual é esse gênero textual? Podem falar só sim ou não. Vocês sabem qual é esse gênero textual? Vocês conseguem identificar? Não? Não, ok. Então, o que é interessante a gente fazer quando a gente não consegue identificar? Olhar a fonte. Esse texto é do Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes era um enorme cronista. Ele era um contador de crônicas. Para viver um grande amor. Crônicas e poemas. Esse é um livro de crônica e de poema. Esse texto aqui, com certeza, não é um poema, porque não tem rima, porque não tem versos, não tem estrofes. Então, é uma crônica. A gente sabe que esse texto é uma crônica. O título desse texto é O Exercício da Crônica. Nessa crônica, ele está falando sobre escrever uma crônica. Essa é a função metalinguística, o código falando do próprio código. Então, a gente precisa achar entre as respostas uma alternativa que esteja falando mais ou menos isso. A crônica falando da crônica, o código falando do código. Função metalinguística. Nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. Ele menciona isso no texto? Sim, só que essa não é a função de linguagem. Essa não é a constituição dessa função da linguagem. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista, de novo, não é essa a função da linguagem. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, não é necessariamente isso que ele está falando no texto, inclusive. Ele está falando sobre escrever uma crônica. Não é só sobre os assuntos que podem ser tratados em uma crônica, e de novo, não é essa a função da linguagem. No papel da vida do cronista, no papel da vida do cronista. Ou seja, o que a vida do cronista tem a ver com o processo de escrita. Ele está falando sobre através da janela, na sua imaginação, em um fato colhido no noticiário, não necessariamente a vida do cronista, ele está falando sobre o cotidiano, sobre como é que o cotidiano impacta o processo de escrita dele. Na dificuldade de se escrever uma crônica, por meio, ou seja, ele está falando disso usando uma crônica. É uma crônica falando sobre escrever uma crônica. Função metalinguística. Vocês conseguiram entender essa questão? Eu vi que muita gente marcou letra D, inclusive. Vocês conseguiram entender por que não era a letra D? Sim, ok, tudo bem. Então vamos falar sobre a resposta certa. Vamos falar sobre as funções da linguagem. A gente tem 6 funções da linguagem. A gente vai pensar nas funções da linguagem com base em qual aspecto do texto ele está levando mais a sério. A gente tem um texto. Esse texto vai ser escrito por alguém, pelo nosso emissor. Eu vou escrever um texto. Eu, emissor, função emotiva. O Enem também já trouxe essa função como sendo função expressiva, outro nome que normalmente não é tão usado. Então, função emotiva ou expressiva, porque está focando no eu que está escrevendo o texto. Se eu estou escrevendo esse texto para alguém, para um público, para uma pessoa, para um receptor, que é a função conativa ou apelativa.
E aí, no caso da função conativa ou apelativa, ela é apelativa porque ela está apelando. Normalmente, inclusive, ela usa linguagem imperativa. E normalmente ela está sendo encontrada em panfletos, em propaganda. Você não pode perder isso. Você precisa checar isso. Você não vai querer perder. Tá falando com você e tá tentando apelar para alguma coisa. Inclusive, forma de convencimento também é uma das competências do Enem. Ele pode tentar te convencer porque ele tá te comovendo, porque ele tá te deixando bravo, porque ele tá te intimidando. Tem várias formas, a gente vai estudar isso durante esse ano. Se o. Não importa nem tanto eu que estou escrevendo, nem quem está recebendo, mas eu quero que a informação que eu esteja passando seja a coisa mais importante, então eu estou falando de uma função referencial. Uma função em que o texto, a notícia, a informação, ela é a coisa mais importante. Então, reportagem, artigo de opinião, esses textos são bem comuns da função referencial, e inclusive vocês gravarem isso na cabeça. Função referencial, reportagem. Função referencial, notícia. Função referencial, artigo de opinião, porque o Enem cobra bastante isso. E aí, se vocês olharem para o texto, virem que é uma notícia, vocês já vão lá embaixo, marcam função referencial direto. Se o que eu estou focando não é nem o contexto, ou não é nem a notícia, nem quem está escrevendo, nem quem está recebendo, mas se eu estou focando na forma. Se eu estou, por exemplo, escolhendo a palavra certa que tem que ficar aqui. No caso de um poema, no caso de uma música, eu não estou necessariamente focando no que eu estou falando. Eu estou procurando palavras que rimem. Então, se vocês pensarem em uma música, vocês vão perceber que tem a rima, e vocês, se vocês pensarem no processo de criação dessa música, alguém teve que parar e pensar que essa palavra ficava bem aqui porque rimava com aquela outra palavra lá. Não necessariamente porque era a palavra que melhor expressava o que ele estava sentindo. Essa função que foca na forma, na mensagem, é a função poética. Quando você tá prestando atenção no canal, se você está testando o canal, se eu pergunto, vocês estão ouvindo? Se eu pergunto se o slide está funcionando, que eu devia ter perguntado antes, eu vou perguntar o tempo todo nas minhas aulas a partir de agora. Se eu pergunto tudo isso, se eu estou testando o canal, então essa é a função fática. E se é o código, falando do próprio código como em um dicionário, essa é a função metalinguística. Devo entender tudo bem essa parte? Essa é a habilidade 19, inclusive. Eu tenho na cabeça, essa é a habilidade 19. Porque essa cai muito. Cai todo ano. Eu fiquei. Deu de entender, gente? Sim. Sim, ok. E aí, próxima questão. Vocês também terão 2 minutos para responder essa. Ok. Foi mais ou menos 2 minutos. Ué. Deixa eu ver como vocês responderam. Ah, eu esqueci que eu não estou me vendo. Ahn, todos os votos para a letra A, ok. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a Manihot utilissima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela que. Essa questão é interessante de trazer, porque eu não sei se vocês lembram, mas tem uma questão exatamente assim na prova do Enem do ano passado, que era uma questão que falava sobre a canjica, sobre os vários nomes que as pessoas chamam a canjica, e aí falava sobre variedades regionais. Eu tentei não dar a resposta, mas essa é a resposta, variedades regionais. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Eu acho que ninguém ficou com dúvida nas outras questões, mas vamos tentar. Mandioca, eu não tô conseguindo mais ver o chat de vocês, porque meu celular esquentou, e aí eu vou ter que esperar um pouquinho para abrir o aplicativo de novo, mas vai dar tudo certo.
Mandioca é o nome específico para a espécie existente na região amazônica. Não, não é isso que o texto está falando e não é específico para a espécie existente na região amazônica. O nome específico é Manihot utilíssima. Tem vários nomes por aí e vários tipos de mandioca. Pão de pobre é a designação específica para a planta da região amazônica, não é específica. Os nomes designam espécies diferentes, não é a mesma espécie. A planta é nomeada conforme as particularidades, não necessariamente conforme as particularidades, porque é o mesmo tipo de fruta, vegetal, porque é o mesmo tipo, não, não é vegetal, é o mesmo tipo de bichinho. E eles só estão tendo um nome diferente. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. Aqui a gente chama de macaxeira, aqui no Piauí. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. E aí a gente fala sobre variantes linguísticas, que é a habilidade 25. Quando a gente fala de variedades linguísticas, a gente tem variedade situacional, social, histórica e geográfica. Quando a gente fala de variações, a gente tem diastrática, diacrônica, diatópica e diafásica. Eu tenho um jeito. Eu inventei o meu jeito de conseguir decorar cada um desses, porque às vezes cai. Não o Enem, o Enem eu não vejo muito caindo, mas, tipo, é bom você saber, porque vai que o Enem dá uma de louco e ele cobra. Ele pode cobrar porque tá na competência, então é bom você ter. Tem ali no fundo da cabeça o que é cada. Pelo menos, tipo, saiba qual é três e aquele último, se não é nenhum desses três, é aquele. O diacrônica. Diacrônica termina com Cronos. Cronos é o deus do tempo, então diacrônica é a que está falando sobre o tempo, é a variedade histórica. É aquilo lá no passado eles falavam voz me ser, e hoje eles falam você, e tem gente falando que no futuro vão falar VC. Diatópica, tópica, topos, tipo, de montanha, de região, diferença regional. E aí a gente fala celular no Brasil, telemóvel em Portugal, a gente fala macaxeira e aipim, a gente fala canjica e. Eu esqueci a outra palavra que usavam. A gente tem também as diafásicas, fases, ou seja, tipo, fases da vida, tipo. Eu normalmente falo, tipo, você não me entende, mãe, não é uma fase. Porque minha cabeça vai longe, né? E aí eu lembro que é pelo contexto, pela situação, pela fase que você tá passando. Então, é a variação, tipo, de um contexto comunicativo. Se eu tô com vocês e eu tenho que falar como uma professora, que eu não falo muito, eu não sou muito formal, eu não sei muito falar como professora, mas eu tô com vocês, eu falo de um jeito, com as minhas amigas eu falo de um outro jeito. Eu tenho que falar, eu não tenho, mas eu falo gírias, eu faço referências do TikTok. Se bem que aqui eu também faço referências do TikTok, mas vocês entenderam. E as diastráticas, extrato social, que é a de convivência entre os grupos sociais. Normalmente eu lembro da diacrônica, diatópica, da diafásica e a diastrática, se não é nenhuma dessas três, é essa. Funciona pra mim. Na diastrática é tipo de linguagem dos advogados, suvistas, moradores de rua. Advogados, eles têm jargões. Os coaches, eles têm jargões. Quando o coach fala merchandising, quando o coach fala briefing, isso é um jargão, isso é uma coisa que é específica da área dele. É uma variação de astrática. E aí agora, essa última questão que vocês terão 1 minuto e meio para responder. Porque essa daqui é de imagem, vocês têm que aprender a responder rápido. Deixa eu marcar. Está marcado. Deixa eu. Prontinho, deu 1 minuto e meio e exatamente 30 pessoas, 30 pessoas, 9 pessoas responderam, tipo, muito rápido. Eu estou muito orgulhosa. Deixa eu ver se vocês responderam certo. Sim, todo mundo tá certo. O que que foi isso? O que que aconteceu aqui?
Eu mandei o negócio e vocês responderam. A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça, vocês sabem o que é transfronteiriça? É algo que, tipo, fica entre fronteiras. É marcada tanto pelo limite com a Argentina, da Argentina com o Paraguai, quanto pela presença de outros povos. Essa fachada revela o planejamento linguístico no espaço urbano. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Enem ele é uma prova social. Ele não vai trazer isso como uma coisa negativa, ele vai trazer que esse supermercado está se preocupando com todo mundo de uma forma positiva. Porque a gente pode dizer que isso é uma poluição visual. Eu acho que isso é uma poluição visual. Eu acho que isso fica feio. Tá, essa não é a opinião da Enem. O Enem acha que isso tá abraçando várias comunidades. Essa, essa questão, ela se enquadra em uma habilidade que ela fala sobre patrimônio linguístico. Sobre patrimônio. Patrimônio é um tema que ele é bem recorrente na prova do Enem. Patrimônio, ele está servindo para preservar a memória de um povo, para não deixar que essa memória se apague. Então, quando eles registram uma música, registram uma cultura, eles estão preservando a memória, estão registrando, estão impedindo o esquecimento. São termos que vocês têm que ter em mente quando vão para a prova do Enem, porque são questões modelo e o Enem está sempre repetindo isso. E essa é a visão do Enem. Patrimônio serve para preservar a memória de um povo. No caso, a gente tem patrimônio imaterial e a gente tem patrimônio material. Imaterial é algo que não é tangível, é algo que a gente não pode tocar. Então, danças, lutas, costumes. E o material são bens tangíveis, bens que vão ficar. Então, monumentos, cidades históricas. E esse bem daqui no meio, que é muito interessante, porque é aqui do meu país, Piauí, né? Que é a Serra da Capivara, essa é a Pedra Furada, que é um patrimônio histórico material. Inclusive, um negócio que eu achei interessante quando eu estava fazendo essa pesquisa, vocês sabiam que Brasília é um patrimônio mundial? Que não Brasília em si, mas o projeto arquitetônico e urbanístico de Brasília é um patrimônio mundial e é inclusive o primeiro patrimônio mundial contemporâneo de hoje em dia. Tipo, de hoje em dia, é o primeiro patrimônio mundial contemporâneo, ou seja, é um patrimônio mundial de hoje em dia, foi construído agora. Aquelas obras de Niemeyer muito louca, que é um prédio redondo e é um blocão que é segurado só por uma perninha assim. Aham, do Oscar Niemeyer e tinha outro carinha lá. Eu esqueci o nome dele. Eu lembro do Oscar Niemeyer, que é o famoso. Mas tudo isso é patrimônio mundial. Eu achei isso muito louco. A gente tem um patrimônio mundial aqui no Brasil. Inclusive, a cidade também ela é patrimônio, tipo, porque todo o planejamento arquitetônico de Brasília é um patrimônio mundial. Então, o fato que a gente tem uma cidade e cidades satélites, tudo aquilo é um patrimônio mundial. Inclusive, eu esqueci de ver as mensagens enquanto eu estava sem celular. Canjica, tecnologia ganhando de novo, tecnologia sempre ganha. Mandioca, aqui em Goiás. Eu sou do Piauí, mandioca braba, que é a venenosa, branca é a macaxeira. Bergamota, tangerina e mexerica, não tem certo. Bum. E obrigada por me deixarem usar. E era essa a aula de hoje, gente. Eu esqueci de colocar o tchau, mas eu estou aqui dizendo tchau para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês na aula de hoje. Eu espero que eu possa ver vocês nas próximas aulas. Eu espero que nas próximas aulas a gente não tenha esse problema que a gente teve com o slide. A gente não vai contar isso para ninguém, tá bom? Fica aqui entre a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Tchau, tchau.